infância, as crianças estão aprendendo a lidar com as emoções. Mas vamos ser sinceros, muitas vezes elas nem compreendem direito quais são essas emoções. Mas aí nesse processo, de quem é o papel de ajudar, de conduzir e de guiar? Será que é dos pais, dos professores, educadores? E aí eu te pergunto o que de fato é inteligência emocional. Vamos falar mais sobre isso? Esse é o tema do programa Filhos em Foco de hoje. Estamos na nossa terceira temporada, ou melhor, primeira temporada de 2026. Nós já falamos sobre alguns assuntos por aqui e hoje o tema é inteligência emocional. Professora, essa é uma missão da educação adventista no Centro-Oeste, no Brasil e no mundo? Olha, falar sobre inteligência emocional é muito importante, é uma missão nossa. E nós, na Educação Adventista Centro-Oeste, estamos abordando esse tema com muito carinho, porque nós acreditamos que pode ajudar você, pai responsável que nos assiste, a desenvolver, a trabalhar esse tema no seu lar e nós, como escola, como educação, rever também. Rever como podemos compreender, ajudar e colocar no nosso cotidiano escolar esse pensar, um pensar intencional em educação emocional. Perfeito. E para quem está chegando agora, começando a acompanhar e talvez se perguntando que programa é esse, Filhos em Foco, apareceu ali no Instagram, no YouTube. Qual é a nossa missão aqui no programa? Este programa foi idealizado para ajudar os nossos pais em questões relacionadas aos filhos, pais responsáveis, por isso que chama Filhos em Foco. O nosso foco é falar das nossas crianças e dos nossos adolescentes e tudo que compreende o cotidiano deles. Mas não é só o cotidiano no lar, mas o cotidiano também escolar. Então, tem temáticas específicas, o pai sempre pode acessar nas nossas redes sociais e os educadores também. Por favor. São 2 episódios por mês que nós lançamos e para este ano nós compreenderemos 3 temporadas. Perfeito. E lembrando que você pode acompanhar aqui no YouTube as nossas outras temporadas também. Então, por favor, nos acompanhe. Você que está nos vendo no Instagram, quem sabe está recebendo esse vídeo aí no seu WhatsApp também, está aparecendo aqui o nosso canal no YouTube para você acompanhar. E o legal é que a gente tem a oportunidade de receber muitas pessoas que nos ajudam, que abrem a nossa mente, né? E isso é fantástico. E nessa temporada nós estamos recebendo a Karina Giroto. Tudo bem, Karina? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, participando dessa temporada de 2026 e agora nesse nosso terceiro episódio. Pois é, terceiro episódio já, estamos avançando na nossa temporada. Agora, Karina, só você para esclarecer e para tirar essa dúvida, por favor, o que de fato é esse negócio de inteligência emocional, Karina? Tem crescido muito, o discurso desta área e que bom, quanto mais a gente vai aprendendo, melhor nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos lidando melhor com as situações que estão ao nosso redor. Inteligência emocional é essa capacidade de compreender, de absorver, de reconhecer as nossas emoções frente às situações que estão ao nosso redor. Situações difíceis, situações tranquilas também. É reconhecer que aquela emoção está sendo sentida na relação com a situação do lado de fora e que aquele sentimento, aquela emoção, ela está coerente com o cenário. Reconhecer essa emoção, lidar bem com essa emoção, o que eu faço com isso que eu estou sentindo e lidar com a emoção do outro também. A inteligência emocional é a capacidade não só de reconhecer a sua emoção, mas também aprender a lidar com a emoção que o outro transmite, o quanto que aquela emoção do outro eu permito que entre no meu coração, o quanto eu me envolvo ou o quanto eu ajudo o outro a regular, por exemplo, as crianças, os responsáveis, os adultos. É esperado que eles ajudem as crianças a regular as emoções, porque elas são ainda imaturas emocionalmente. Quanto mais a gente vai aprendendo com as habilidades da inteligência emocional, a reconhecer, a lidar, mais maduros emocionalmente nós vamos nos tornando.
É esperado que o adulto tenha muito mais essa maturidade emocional para lidar com as situações difíceis. Mas é aí que eu fico pensando, né? Para o adulto já é bem difícil. Imagina para criança. Então, assim, como que um adulto pode ter essa sensibilidade, até nesse mundo corrido que a gente vive, é tanta coisa em pouquíssimo tempo que você tem que fazer, que você tem que realizar, dar conta de tudo muitas vezes. E aí, como que eu posso ter essa sensibilidade para realmente ajudar e entender que a criança precisa entender, compreender essa e ter, né, essa inteligência emocional? O que está acontecendo, Ana, é que essa geração, ela tem muito mais acesso ao discurso e ao conhecimento desse reconhecimento das emoções. Antigamente, em outras gerações, quando a gente faz um estudo geracional ali, então pais, avós, geração X, Y, tinham menos acesso a esse tipo de discurso. Então, socialmente, não era muito falado. Então, as habilidades que eram desenvolvidas eram sobre arte, sobre matemática, sobre língua portuguesa, outras habilidades, mas não a habilidade da inteligência emocional. E a gente tem falado muito mais sobre isso. O adulto, ele não foi ensinado necessariamente. Claro que quando eu falo isso, eu não quero dizer que todos, não é sobre uma totalidade. Mas dificilmente um adulto nesta geração 2026, viveu numa casa onde as pessoas conversavam sobre isso, falavam sobre isso. Pelo contrário, né? Era muito comum as casas falarem assim: para de chorar, que coisa boba, que desnecessário esse choro. Homem, não chora. Tá chorando por quê? Por causa disso? Não acredito. Para de ser manteiga derretida. E os discursos, por exemplo, no choro, né? Esse discurso do sentir alguma coisa, se frustrar, era mais comum um incentivo ao engolir. Hoje não. A inteligência emocional, né? A ciência da psicologia tem ensinado cada vez mais que a gente precisa reconhecer essa emoção e para saber lidar. Quando o adulto reconhece essa emoção, ele administra melhor e ele não reage de forma impulsiva, sem ter passado pelo crivo da análise. Né? Por que eu estou sentindo isso? Por que aquilo que a outra pessoa falou eu fiquei muito desconfortável? Será que aquilo que o outro disse é o que eu penso e por isso me incomoda às vezes? Vou trazer um exemplo, Ana. Imagina só uma situação, uma pessoa, até um cenário que aconteceu há dias atrás. Uma pessoa que ela é muito frustrada, que não conseguiu fazer uma graduação ainda, né? Procura fazer, mas ainda não conseguiu. É uma mãe, não conseguiu administração de tempo para fazer essa graduação. Aí uma pessoa da família dela, uma conversa ali, agora no final do ano, comentou, falou assim, mas você nem graduação não tem? Como você está dando essa opinião? Deselegante. Mas a dor maior não foi pelo que o outro disse, mas a forma como ela pensa sobre ela mesma, que encontrou um lugar de desconforto. Então, a inteligência emocional, ela reconhece isso. Opa, eu fiquei desconfortável, mas é porque eu também penso isso. Eu também acho ruim não ter uma graduação. Eu também me vejo inferior por não ter isso. Reconhecer é lidar com uma situação, por exemplo, como essa, difícil. Porque se a pessoa não reconhece, aquilo bate dentro dela e ela fica desconfortável, pode ser que ela se defenda atacando. Não é esperado que pessoas maduras, inteligentes emocionalmente, reajam a uma situação como essa, atacando, mas reconheça, realmente, isso me fez mal, isso me incomoda, como que eu vou reagir com relação a isso? Como que eu vou lidar com Como é que eu vou lidar? Os filhos, desde bebezinho, eles estão assistindo esses cenários dentro de casa. Nos encontros da família, da igreja, eles já estão sentindo como funciona esta dinâmica emocional da família. E muitas vezes, quando os pais não têm esse reconhecimento de controle emocional, né, de habilidade emocional, os filhos acabam aprendendo a reagir de uma forma que nem seria que não seria bom, né, o melhor aprenderem dessa forma. Por exemplo,
Os pais que reagem de forma mais agressiva, brigando por uma situação, falando alto. O que a criança aprende? Quando eu tenho uma situação difícil, o que eu tenho que fazer? Reagir, falar alto, gritar, né? Explodir, chorar. A forma como essa família cria essa dinâmica de resposta a situações difíceis, os filhos estão aprendendo. Mas o bom, Ana, de tudo isso é que sempre dá para a gente começar a fazer diferente. Sempre. Como que a gente pode reverter? Até porque tem uma frase que diz, né, que as nossas ações valem muito mais do que as nossas palavras. Então não adianta nada eu falar para a criança, dentro de casa ou na escola, que ela precisa ser de um jeito, se eu estou agindo de uma forma completamente diferente. Então, como que eu posso reverter essa situação? Ajudar de fato essa criança, talvez já estando nessa situação onde o exemplo não tem ajudado muito. Reconhecimento, né? Os adultos precisam reconhecer que cuidar da saúde mental é de uma grande importância. Assim como a gente precisa cuidar da saúde, assim como é preciso cuidar de uma boa educação. Os pais estão tão atentos, né? E colocar numa boa escola, não é, Pro? A se preocupar com os professores, o conteúdo, mas às vezes falham, né? Deixam perder aqui essa responsabilidade de criar essa inteligência emocional também. Não é só uma inteligência na área lógica, de linguagem, não, de uma produção, uma boa produção de texto, mas sim num bom discurso textual, verbal, né, com a criança, na hora de chamar a atenção. Às vezes os pais esquecem que eles foram crianças, Exatamente. ou esquecem que as crianças, os adolescentes, estão no processo de desenvolvimento também. Então estão Grandioso. arriscando, né, fazer ali alguma coisa. Será que é desse jeito? Eles vão arriscando. E conforme vão arriscando, às vezes acerta, às vezes erra, para transformar em aprendizado. A forma como esses cuidadores reagem ali já sinaliza o quanto tem nessa área de inteligência emocional. Perfeito. Agora, ouvindo tudo isso, quando a família e a escola, eles caminham juntos, a inteligência emocional, ela ganha mais força, professora? Com certeza. Porque a escola, ela propõe para a criança e para o adolescente desafios e frustrações o tempo inteiro. Nós trabalhamos com o protagonismo do aluno e atividades que ele tem inúmeros desafios. Então, desde, por exemplo, trabalhar em grupo gera conflito, gera desafio. Aquela criança é frustrada porque às vezes o amigo pensa diferente dela. E muitos, por exemplo, né, um exemplo que acontece muito, grita com o outro. E nestas intervenções, a gente sempre pergunta, valida a emoção, nós entendemos que você ficou frustrado, porque o seu amigo pensou completamente diferente. Mas em vez de gritar, que outro caminho você teria para resolver isso? Será que gritar é a melhor maneira de resolver isso? Então ele vai começando a identificar, a pensar, abrir os possíveis, as possibilidades de como regular essa emoção, e em vez de ser reativo, ele começar a pensar que maneira eu posso agir quando alguém me contraria e falar algo que é totalmente diferente do que eu penso. Eu dei um exemplo muito pequeno, citei aqui, mas a escola é o tempo inteiro gerando conflito e frustração, conflito e frustração. Ele vai lá, ele recebe a nota dele, ele se esforçou tanto, ele estudou, e vem aquela nota que ele olha ali, não tem, não mostra o quanto ele se dedicou, e vem a frustração. Então, a gente está o tempo inteiro trabalhando isso, né? A resiliência, não desistir quando frustrado, identificar.
e buscar caminhos para melhorar. Então, a escola, ela tem um papel fundamental. E quando a criança em casa reclama, o pai muitas vezes, né, e é natural nosso a gente querer proteger, a gente querer realmente, né, mas não é só isso. Podemos validar essa emoção, mas incentivar a criança, incentivar o adolescente a buscar outros caminhos para resolver o seu conflito. Perfeito. Viu só, quando a escola e as famílias caminham juntos, com toda certeza a gente consegue contribuir para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles cresçam com inteligência emocional. O programa de hoje fez a diferença para você? Então pode pedir uma ajuda? Não esquece de compartilhar nos seus grupos, com os seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. O programa de hoje já chegou ao fim, mas no próximo episódio, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre resiliência. E esse vai ser um tema fantástico. Você não pode perder e a gente espera você. Até lá!